Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê. Vocês devem estar notando uma pequena diferença, pois mudei um pouquinho o cabelo na semana passada. Eu nunca tinha feito nada no cabelo no sentido de tintura, meu cabelo era 100% virgem. E daí dessa vez eu fiz umas pequenas mechas assim, sabe? Ficou tipo um moreno iluminado e fiz um cortezinho também. Então se você notar uma pequena diferença, é por causa disso. Eu mostrei lá no Instagram o antes e o depois, então se você não me segue, vai lá seguir pra você poder ver como que tava antes, como ficou depois. Gente, o depois ficou maravilhoso, porque a maravilhosa da Ana Carolina, que foi quem fez meu cabelo, ela fez ondas. Ai, meu cabelo ficou incrível, ficou uma semana incrível e hoje é o meu primeiro dia com o meu cabelo fora da escova, fora dos cachos ali que ela criou pra mim, mas enfim, eu gostei muito do resultado porque eu nunca tinha pintado nada do cabelo e eu sempre ficava muito receosa de pintar o cabelo porque na minha cabeça é uma coisa que dá trabalho, você tem que ficar hidratando, tem que ficar fazendo manutenção, então eu falei pra ela, ó, faz uma coisa bem suave, bem discreta, que o cabelo possa crescer e eu ir cortando, né? Tipo, com o tempo as mechas irem saindo e tal. Daí ela fez desse jeito aqui e eu gostei muito, ficou muito legal. Eu acho que ficou bem condizente, assim, com o meu tom de pele. E claro, né, gente, calhou aí, né, de ter um novo cabelo pra ir pra Bienal. Então eu vou estar na Bienal no primeiro final de semana, desse jeitinho aqui, pra encontrar vocês por lá. E eu comecei esse vídeo aqui falando do meu novo visual, né, dos meus novos cabelos. E eu vou fazer também a atualização aqui com vocês sobre leitura. Eu vou comentar com vocês sobre uma das minhas últimas leituras que também tem a ver com cabelo, olha só. Já começa com o título, que é o Por Trás dos Meus Cabelos. O livro foi escrito pela Miriam Squale, que é uma autora italiana, mas que tá aqui morando no Brasil já há muito tempo. Inclusive, o livro foi escrito em português. E eu fiquei muito curiosa, né, antes de ler a história, pra saber se ela iria, se seria, na verdade, um livro escrito na língua portuguesa ou se teria sido traduzido. Mas a Miriam escreveu o livro todo em português, numa língua que não é a sua língua materna. E ela fez um ótimo trabalho, porque eu achei a escrita dela muito boa, o português dela, assim, impecável. E, enfim, vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a experiência de leitura de Por Trás dos Meus Cabelos, que é um romance bem curtinho, tá? Um livro bem rapidinho de ser lido. E é um livro que vai apresentar uma história num formato como se fosse diários, assim, sabe? A gente acompanha a história como se a personagem estivesse, de fato, narrando pra gente aquilo que aconteceu com ela. Aqui, no caso, nós temos uma história que é um romance sáfico. E a gente entrar aí, né, no que se trata a história e depois comentar um pouquinho sobre o que eu achei do livro, eu acho importante a gente comentar um pouquinho sobre o que são os romances sáficos, porque a gente vê esse termo sendo trazido, né, dentro de histórias não só da literatura, mas também de histórias num geral, até do audiovisual, e muitas pessoas ainda têm uma certa dúvida, né, sobre o que seria um romance sáfico. Um romance sáfico nada mais é do que um romance que vai acontecer entre duas mulheres, só que existe uma diferença entre o romance sáfico e o romance lésbico. No romance lésbico, a gente tem um romance que vai acontecer entre duas mulheres que são lésbicas. Já no romance sáfico, a gente tem esse romance acontecendo entre duas mulheres que não necessariamente se identificam como lésbicas. Elas podem se identificar, por exemplo, como bissexual, como pansexual e por aí vai indo, né? E aqui a gente vai ter, né, algo nesse sentido, mas do meu ponto de vista, a gente tem aqui um livro que ele vai bem mais além, porque a gente tem todo um processo de autodescoberta dessa personagem, que é quem narra a história pra gente. E pra mim, esse é aquele tipo de livro que, independentemente aí da sua sexualidade, da sua orientação sexual, ele é um livro que vai agradar leitores que gostam de histórias que vão focar no processo de autodescoberta e de desenvolvimento de uma pessoa, sabe? Porque a gente vai acompanhar muito isso aqui ao longo da história dessa protagonista, a quem a gente não conhece por um nome, já que é ela quem tá narrando a história pra gente, então a gente não sabe o nome dela em momento nenhum, mas a gente tem uma história que vai focar nessa mulher que nasceu em uma cidade pequena do sul da Itália e que desde muito jovem não se identifica com as suas raízes ali, com as suas origens, ela não se identifica com o lugar de onde ela veio e ela sempre teve essa ânsia, né, ao longo de toda a sua vida de sair dali e ela sempre acreditou que ali não seria o seu lugar. A gente começa também aqui o livro já tendo uma pequena introdução com relação ao relacionamento dessa personagem com os seus pais, né? Então a gente tem também toda uma introdução familiar, né, do contexto familiar dessa personagem, que também, de certa forma, intensifica esse sentimento de não pertencimento da personagem, já que ela não se enxerga, por exemplo, como uma semelhante ao seu pai, já que existe uma questão ali envolvendo o relacionamento dela com o pai, mas que com o passar dos anos ela acaba amadurecendo a ideia e enxergando o pai de uma outra forma. Mas enfim, o caso é que nesse curto livrinho a gente acompanha desde o início da vida dessa jovem até a sua mudança pra Milão, já que ela sai dessa cidadezinha e vai pra Milão pra trabalhar depois de ter se formado na faculdade e tal. E quando isso acontece, ela já tem um namorado, que é o Eduardo, e é um relacionamento que vai durar na vida dela ali por 10 anos. Então ela vai estar com esse homem por
10 anos. E é aquele tipo de relacionamento que as pessoas do entorno já esperam que em algum momento vá dar em casamento, porque eles estão juntos já há muitos anos. Então, o esperado pelas pessoas é que isso aconteça em determinado momento, só que não vai ser bem assim que a história vai se desenrolar, porque vai acontecer um evento na vida dessa personagem, que é já quando ela está morando em Paris, porque assim, ela se muda mais uma vez, né, ela sai ali do seu país, né, da Itália, e vai pra França também a trabalho, e é quando ela tá nesse trabalho, né, que ela vai vivendo novas experiências, é que ela vai também se redescobrindo e questionando muito, né, sobre quem ela realmente é. E isso fica ainda mais intenso quando ela acaba fazendo uma viagem para o Rio de Janeiro para passar o carnaval no Rio de Janeiro junto com alguns amigos ali do trabalho, e ela vai se encantar tanto aqui pelo Brasil, né, pelo Carnaval do Rio de Janeiro e tal, como também vai se encantar por uma mulher em específico, e a gente vai ver ali, né, o surgimento da primeira paixão avassaladora que ela vai sentir com relação a uma outra mulher. E daí a gente tem todos esses questionamentos que vão surgir na mente da personagem, sendo transferidos aqui pra história, e isso vai acontecer muito no sentido de a personagem se questionar sobre se esses sentimentos que ela tá sentindo com relação a essa mulher é por causa dessa mulher em específico, ou se é algo dela, se é algo inerente a ela. Então a gente vai acompanhar aqui vários dos questionamentos que essa personagem vai sofrer já nessa primeira relação avassaladora que ela vai ter ali com uma outra mulher, e com o passar da leitura nós vamos acompanhar outros tipos de relacionamento que ela vai tendo ao longo da vida. E aqui a gente tá falando, né, de uma mulher que vai se redescobrir, se autodescobrir, que vai questionar sobre quem ela é, sobre a sua própria sexualidade, já lá pelos seus 30 e tantos anos, sabe? Então é uma história que deixa muito claro pro leitor que o processo de autodescoberta, o processo de se redescobrir ao longo da vida não tem idade pra acontecer, não tem momento, sabe, específico pra acontecer. Ele vai acontecer inevitavelmente dependendo do que você estiver vivendo naquele momento, e vai acontecer independente da sua idade, sabe? De um modo geral, eu sinto que esse livro ele fala muito sobre como os nossos relacionamentos ajudam a moldar quem a gente é, porque a gente tá em constante troca com outras pessoas, então nós estamos frequentemente sendo modificados por aquilo que a gente vive com essas pessoas. E um dos momentos da história que deixa isso mais claro é quando a personagem ela vai ter um relacionamento muito tóxico, muito abusivo. E esse também é um ponto muito importante que a autora desenvolve aqui nessa história do meu ponto de vista, porque ela mostra como um relacionamento ele pode ser tóxico, ele pode ser abusivo e pode estar transfigurado de uma coisa boa, de uma coisa positiva, porque em muitos momentos a pessoa que está sofrendo, né, esse tipo de abuso, ela se sente nesse relacionamento como sendo algo bom, mas em determinados momentos tem a outra face, né, o outro lado da moeda, que muitas vezes a pessoa questiona também, né, se ela seria, se ela seria culpada, se ela seria merecedora daquilo que ela estava vivendo, sabe, se ela tem alguma parcela de responsabilidade no que ela tá sofrendo por parte de outra pessoa. Então a autora desenvolve bastante isso nesse ponto da história em que ela vai desenvolver esse relacionamento da personagem com uma outra pessoa. E eu quero até ler aqui pra vocês um trecho que eu achei muito interessante quando ela fala justamente sobre isso, porque deixa assim bastante claro, principalmente pra quem nunca viveu um relacionamento nesse molde e pra quem está nesse relacionamento, pra que a gente entenda, né, como que são as dinâmicas de domínio, sabe? Porque em muitos casos, na maioria dos casos de relacionamentos abusivos, existe esse domínio ou essa relação de poder de uma pessoa sobre a outra, seja poder emocional, seja poder físico, seja poder financeiro. Então existem muitas formas, né, de uma pessoa estar amarrada em um relacionamento, e essa forma, né, de se amarrar, de tá sob o domínio de outra pessoa, ela muitas vezes não fica 100% clara, sabe, na perspectiva de quem tá sofrendo esse tipo de abuso. Ela vai dizer o seguinte, ó: o primeiro alarme de toxicidade é que não conseguimos enxergar a realidade do outro e inventamos qualquer tipo de desculpa para nós mesmos e até para os nossos amigos, né? Aquele tipo de situação em que você não enxerga esse tipo de toxicidade e você começa a, tipo assim, inventar coisas pra mascarar aquilo que você tá vivendo. Muitas vezes também porque a pessoa que tá sofrendo esse tipo de abuso, ela se sente envergonhada e quer, tipo, sabe, dar uma maquiada na situação pras outras pessoas. Enquanto que ali na convivência com a outra pessoa, a história já é outra, né? E aí ela continua assim: tóxico é aquele amor que te coloca uma energia pesada na pele, que te tira a paz, que mexe com o seu sono, com a sua autoestima e a sua estabilidade. Tóxico é tudo que, em vez de desejar proporcionar o seu bem, faz tudo pra te deixar mal. Tóxico é quando você se coloca tanto em discussão que até arrisca se perder. E pra mim a autora foi muito certeira quando ela apresenta, né, esse relacionamento aqui dentro da história, porque ela consegue esmiuçar e detalhar, né, vários dos questionamentos, como ela mesma diz nesse trecho que eu li pra vocês, que uma pessoa dentro de um relacionamento assim pode sofrer. Então eu achei muito, muito bacana. Além, é claro, né, de que o livro vai trabalhar toda essa questão de autodescoberta da personagem, que é muito positiva e muito gostoso de acompanhar. Sem falar, é claro, em todas as viagens que essa personagem vai ter, né, vai fazer ao longo
longo da história, os lugares que ela conhece, que te dá uma vontade absurda de, tipo, fazer uma dívida, comprar uma passagem e fazer uma viagem também. Então a autora vai trazer tantos pontos positivos, né, desses relacionamentos e do que esses relacionamentos vão trazer na vida dessa personagem, no sentido de como eles vão modificando ela em diferentes situações, de diferentes formas. E o mais interessante é que a autora traz até o lado negativo, vamos dizer assim, de algum desses relacionamentos com um olhar bastante positivo, porque foi só depois de ter passado por certas situações que essa personagem passa ao longo da história que ela se transforma na pessoa que ela é no final do livro. Então é bem legal acompanhar nesse processo de metamorfose da personagem ao longo da história e perceber que nós também passamos por esse tipo de transformação ao longo da nossa vida. E esse aqui é um livro que eu acho que, independentemente da sua orientação sexual, ele vai ser uma ótima pedida pra quem gosta de leituras que vão trabalhar questões mais profundas das personagens, que vão, é claro, apresentar aí todo o desenvolvimento da personagem principal, e é claro que vai também trazer aqui ao longo da leitura várias experiências e vivências que essa personagem vai ter aí ao redor do mundo. Esse é um livro que ele traz uma personagem que vai ter um quesinho, assim, autobiográfico. Enquanto eu li a história, eu ficava muito me questionando se teria algum resquício de autobiografia da autora, porque a gente tem aqui atrás, né, o sobre a autora, que inclusive é lindíssima. Deixa eu ver se vai focar aqui pra vocês verem. Gente, a Miriam é maravilhosa. Enfim, a história da Miriam é muito semelhante com a história da personagem. Então eu ia lendo e ia me perguntando, será que tem algum quê de autobiografia? E a autora me confirmou que sim. Então, ao mesmo tempo que você vai ler um romance sobre uma personagem, você vai ler também um romance que foi muito inspirado nas vivências da própria autora. Algumas coisas que eu senti ao longo da leitura e que eu acho que poderiam ter sido um pouquinho melhor trabalhadas foi a questão da revisão, porque aqui, embora a gente tenha uma escrita muito boa, e como eu falei, a autora escreveu em uma língua que não é a sua língua materna, ela fez um trabalho excelente, porque o português dela é maravilhoso, mas existem umas pequenas coisinhas ao longo do texto que uma revisão mais rígida, assim, né, poderia ter melhorado ainda mais a estrutura do texto. E outra coisa também que eu acho que pra mim não funcionou muito bem foram algumas repetições de situações que a personagem vive ao longo da história, que em certo ponto da leitura pra mim ficou parecendo um pouco um ping-pong, sabe? Que ela ia pra um lado, vinha pro outro, ia pra um lado, vinha pro outro. Mas eu também entendo que muito disso é uma configuração de um relacionamento, né, de um tipo de relacionamento que a personagem vai viver aqui em certo ponto da história, que é justamente essa questão do relacionamento abusivo. Então, assim, pra mim ficou um pouco repetitivo, mas eu também entendo que faz parte ali, né, enfim, da dinâmica do que a personagem estava vivendo na época aqui, né, em que estava acontecendo tudo isso. Então acho que foi mais uma questão mesmo, assim, de, sei lá, incômodo pessoal meu do que algo da história. Bom, então eu deixo aqui a recomendação pra vocês, caso ainda não conheçam o trabalho da autora, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês fazerem a aquisição. Como eu falei, tá disponível na versão física e na versão em e-book. E é isso então, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, pessoal, então esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar aí essa minha última leitura. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam da proposta do livro, se vocês gostaram, se ficaram interessados, se já tinham vontade de ler, se ficaram com vontade de ler. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre. Muito obrigada por tudo, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.